Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para mais uma palestra da Casa do Caminho, uma live da Casa do Caminho. Nós estamos no bairro de Campo Limpo, em São Paulo, e é com muita alegria que estou aqui hoje para a gente seguir o nosso estudo, não é? Temos já estudado ao longo destes quase 2 anos os livros, não é? Da coleção Fonte Viva, o livro Pão Nosso que estamos estudando. Então, muito boa noite a todos os que se encontram aqui. Boa noite, Maria. E assim a gente vai se preparando para mais uma palestra, não é? Muito bem. Semana passada falamos sobre sacudir o pó dos sapatos. Vocês se recordam que falamos isso no domingo passado? Boa noite, Elza. Boa noite, Regina. Quando sacudimos o pó é quando nós deixamos para trás as coisas que nos aconteceram 1 minuto atrás e não carregamos no nosso coração as mágoas, não é? Boa noite, Deis. Será que a gente consegue praticar? Vocês pensaram nisso nessa semana? Ou vocês andaram com os pés cheios do pó? Não é? Os sapatos cheios de poeira. Boa noite, Adilson. Boa noite, Viviane. É algo que a gente sempre tem que repensar, né? Será que a gente anda carregando no nosso coração as mágoas, as situações ruins, não é, que nós passamos? Será? Será que você faz isso? Será que eu faço isso? Não é? Boa noite, Alessandra. Boa noite, Lênis. Lembro também a todos vocês que durante nossa palestra hoje nós faremos o passe coletivo e nesse momento a nossa água é fluidificada. Já pegou o seu copinho de água? Então pegue o seu copinho, deixa aí junto do computador, do seu celular, de onde você estiver nos assistindo, não é? E ao longo da nossa palestra, principalmente no momento, né, que faremos o passe coletivo, a nossa água será fluidificada. E se tiver mais pessoas necessitando, aproveite. Coloque copinhos para outras pessoas também. Boa noite, Eric. Muito bem. Continuando os nossos recados aqui, né? Muitas pessoas colocam os nomes para vibrações. Lá na Casa do Caminho, nós temos uma caixa de vibrações. E como funciona isso, né? Então, nós temos os papéis e uma caneta, e nós ali, quando sentimos que queremos que alguma pessoa seja beneficiada de alguma forma, porque está doente, passando por aflições. Boa noite, Angelina. Nós então escrevemos ali o nome, o endereço, às vezes se está hospitalizada, o quarto do hospital onde está. Boa noite, Edinalva. Boa noite, Patrícia. E aí nós colocamos o nome, o endereço da pessoa, colocamos o problema, dobramos o papel e colocamos na caixa de vibrações, não é? E aí é como se tivesse uma equipe espiritual atrás de nós ali, ouvindo e mandando um grupinho nesses locais para que possam auxiliar esses irmãos, para os quais nós solicitamos vibrações de saúde, vibrações de discernimento, de amor. Colocamos os nossos sentimentos também nas vibrações que esses irmãos precisam, no nosso ponto de vista, não é? Então aqui, ao longo da nossa live, você pode colocar também. Boa noite, Hilda. Boa noite, Antônio Carlos. Você pode colocar também se você quer vibrações para alguém, se está encarnado, se está desencarnado. É sempre bom colocar aqui, não é? Nós também transcrevemos lá na Casa do Caminho essas vibrações nos próprios cadernos, né? Para que essas pessoas sejam beneficiadas pela sua boa intenção, não é? Que é a de compartilhar, né, o bem. E a gente, na Casa do Caminho, continua com o trabalho, não é? Com o atendimento presencial. O que tem acontecido, né? Apesar de haver maior flexibilização, né, das determinações sobre a prevenção de contágio da Covid, né? Nós, na Casa do Caminho, seguimos ainda com o agendamento, com as medidas de aferição de temperatura, de espaçamento, né, de álcool em gel, para garantir que tenhamos ali, além de um ambiente espiritualmente saudável, que seja também saudável para o nosso corpo físico,
não é? Até que tudo esteja realmente resolvido. Então, seguimos com os nossos atendimentos aos domingos de manhã, às 9 e às 10 horas, em 2 horários, às terças e às quintas à noite, às 20 horas, não é? E às sextas-feiras, às 15 horas. Então, para participar é preciso agendar, porque temos uma limitação de locais, né, de lugares, não é? Então, o telefone para o agendamento, nosso WhatsApp é o 11 98463 2650. Eu vou repetir, o 11 98463 2650. A Casa do Caminho é uma instituição que foi fundada há mais de 20 anos e nós temos todo um trabalho assistencial. E para todo esse trabalho funcionar, nós dependemos de doações. Boa noite, Sueli. Como podem ser feitas essas doações? De várias formas, né? A forma mais fácil é você doar aquelas roupas, sapatos, bolsas, aquilo que você não usa mais e que esteja em bom estado. Que isso nós então transformamos no nosso bazar em algo que vendemos baratinho para arrecadar fundos, para quitarmos, para pagarmos os nossos custos, né? Seja aluguel, luz, telefone, os custos básicos, né? Água. Boa noite, Airan. Enfim. Mas também nós aceitamos doações em espécie, nós aceitamos doações em alimentos, que nós montamos cestas básicas, né? Nós aceitamos doações, às vezes imóveis, tem pessoas que doam roupas, doam inclusive trabalho, mão de obra. Há pessoas que elas nos ajudam, por exemplo, quando a gente tem um problema num cano, um problema de eletricidade, às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro para doar, eu não tenho coisas sobrando, alimentos, mas eu posso ajudar. Às vezes eu posso, quando precisar, pintar uma parede, enfim. Então, doações também que nós aceitamos. Né? Boa noite, Denise. Muito bem. Então, caso você também queira trabalhar e doar o seu tempo, será muito bem-vindo. Então, caso você queira trabalhar conosco na Casa do Caminho, vá num desses dias que eu mencionei sobre os atendimentos presenciais, né? Boa noite, Kislaine. E procure um coordenador do dia e diga, gostaria de trabalhar também. E você vai perceber o quanto isso vai melhorar, não é? Na sua vida, vai repercutir, porque nós fazemos o bem e isso, na verdade, nos alimenta. O bem maior é para nós mesmos, não é? Muito bem, chegamos no momento de começarmos o nosso assunto de hoje, mas antes disso, vamos a uma prece. Lembrando que prece é quando nós nos direcionamos a Deus. Então eu começo assim, Senhor Deus, vamos iniciar nossos estudos evangélicos e filosóficos, para o que pedimos a assistência dos vossos mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, rogamos que o nosso guia espiritual seja conosco e presida nossa reunião. E assim nos unimos à equipe espiritual da Casa do Caminho que preside esta palestra, que nos conduz, e agradecemos a esses irmãos pelo muito que fazem por nós. Pedimos que nos dê, então, essa luz, esse entendimento, para que possamos entender o assunto desta palestra de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E nós temos aqui, como nosso tema de hoje, o capítulo 74 do livro Pão Nosso. Este livro, ele foi psicografado por Chico, não é? Pelo espírito de Emmanuel. E Emmanuel, ele pega um versículo, não é, da Bíblia e ele faz um texto para que a gente possa refletir melhor, entender melhor aquele pequeno trechinho da Bíblia. E o tema de hoje é Más Palestras. E diz assim o versículo 33 do capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, de Paulo. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vamos ao texto de Emmanuel. A conversação menos digna
deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem-lhe em todos os lugares a perseguição implacável, e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Bem, este é o texto de Emmanuel, né? Eu disse que Emmanuel vem trazer mais esclarecimentos, tornar a coisa mais fácil, mas pelo texto parece que ficou também difícil, não é? Muito bem. Vamos lá. Começando falando sobre nessa primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15. Lembrando que epístola quer dizer carta. Então, Paulo escrevia as cartas às igrejas que ele fundava, né? Várias, né? E essa foi aos Coríntios, mas vinha uma carta que tem capítulos, e este é o capítulo 15. E nós vamos comentar apenas o versículo 33. Então imagina quanto conteúdo não tem nessa carta. E Paulo, nesta carta, neste trecho, ele está falando, ele está alertando aqui sobre a ressurreição dos mortos, não é? E onde aparece o 33, ele está falando sobre o testemunho é prova da ressurreição. Ele está falando como as pessoas agem, como devemos agir, não é? Então, no 33, ele fala, não se deixem iludir pelas más companhias, ou seja, pelas más palestras, que corrompem os bons costumes. Voltem a viver a vida séria e correta e não pequem, pois alguns de vocês ignoram tudo a respeito de Deus. Digo isso para que vocês sintam vergonha. Olha as palavras de Paulo aí nesse trecho. Então, Paulo estava dando uma bronca nos coríntios, não é? E entre outras coisas todas que ele está falando aqui, não é? Então, será que nós temos essa necessidade de falar, de conversar o tempo inteiro? De interagir com os outros? Isso faz parte da nossa característica humana. Somos pessoas sociais. Vivemos em sociedade. Conversamos com outras pessoas e conversamos o tempo inteiro, não é? Temos a necessidade de socializar. Isso é natural, falar com outras pessoas. Às vezes a gente não tem o que falar, né? Vocês já perceberam, assim, as pessoas que elas às vezes têm dificuldade de ficar sozinha, às vezes até de comer sozinha, e que elas têm até necessidade de falar com alguém? Você já esteve na fila do mercado, por exemplo, e a pessoa que você nunca ouviu na vida, ela vira para você e fala, nossa, mas olha como é que tá esse preço aqui. Olha, mas essa fila não anda. Ah, mas, nossa, eu já tinha que ter feito alguma outra coisa, eu tô aqui ainda.
Nossa, mas você viu o preço disso? Então a pessoa olha para você e começa a falar com você. Nem sempre é uma conversação útil. Muitas vezes é para falar de alguma coisa que acaba virando uma reclamação. E você está ali na sua santa paz e tem que ouvir isso, porque a pessoa não sabe segurar a sua língua. Ela tem a necessidade de falar. E porque muitas pessoas são assim, não é? Aí Paulo vem e fala sobre essa questão das más palestras, ou seja, a má conversa, não é? Muitas pessoas elas falam e falam até sozinhas, não é? Tem pessoas que elas não falam, elas gritam com as outras pessoas. Elas têm uma necessidade de gritar, de falar, mesmo quando as pessoas estão quietas às vezes. Talvez seja uma necessidade de chamar a atenção. Mas vamos pensar um pouquinho. Por que que a gente fala? Por que falar? Então nós temos uma boca. Então se está na nossa Constituição, não é? Temos todos os órgãos que propiciam que a gente desenvolva a voz e que a gente emane essa voz. Em todas as línguas, em todos os povos do mundo, as pessoas conversam. Existem outras formas de se comunicar com gestos, não é? Inclusive, a comunicação mental, que é muito mais eficiente, mas que a grande maioria de nós ainda não sabe. Então, o que a gente sabe é falar. E às vezes a gente tem que falar. Às vezes a coisa ficou assim, entendida, mas aí o outro falou assim, mas você não falou nada disso. Então a gente dá uma importância para o falar. Só que a palavra, ela tem poder. A palavra que você fala, ela sai de você com uma energia. Que energia você põe nessa palavra? Quando a gente fala sobre as más palestras, que energia elas estão naquelas palavras? Visam construir ou destruir alguma coisa? Que palestras nos interessam? Que conversas são dignas? A gente consegue discernir sempre aquilo que está sendo falado para nós, se é digno, se é fofoca, se é verdadeiro, se é fake, se tem bondade ou se tem maldade. Será que a gente também não faz isso? Talvez até pelo hábito, ou mau hábito, né? De ter que se expressar o tempo inteiro. Eu conheço pessoas que falam, eu não consigo ficar quieto não, eu tenho que ficar falando. Eu vou falar toda hora. Algumas pessoas até ficam roucas, né? Por um tempo, não sabem nem por quê. Muito bem. E aquelas pessoas que chegam para nós daquele jeito, sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquela pessoa? Quando ela já começa com essa abordagem, você já percebe que aí não vem coisa boa, não é? Será que a pessoa que fala mal do outro para mim não fala mal de mim para o outro? Será que quando eu ouço uma pessoa falar mal, eu vou começar a pensar naquilo e começar também, então é por isso. Então daquela vez que a pessoa falou aquilo, é aquilo outro. Será que eu não vou começar a entrar nessa sintonia, começar a produzir julgamentos, inclusive sobre algo que eu não sei se nem é verdade? A gente faz isso, não é? A gente cai nisso. E a gente entra nesse ciclo de falar mal. O nome disso é maledicência, né? É uma das coisas que nós, no Espiritismo, dizemos que temos que combater em todos os lugares, na nossa casa, no nosso trabalho, no centro espírita, na rua. Todo lugar a gente tem que combater a maledicência. Então a pessoa na fila do mercado falou para você, nossa, mas olha o preço disso, que roubo. Como que você reage a isso? Você fala, é verdade, tá um roubo mesmo, né?
estão metendo a mão na gente, esse governo. E aí você vai longe, né? Você se inflama. Olha como você cai nessa conversa. Como você entra na sintonia. Que Paulo nos diz? A necessidade de nos vigiarmos. De percebermos que não precisamos entrar nessa sintonia. Por quê? Ele diz que sempre a conversa desse tipo tem um rastro de inferioridade. E se eu estou buscando me melhorar, eu tenho que acender o alerta nesse momento. Falar assim, não. Aí eu vou corrigir esse irmão, falar, não, você está fazendo fofoca, isso não é certo. Mas você devia falar de outras coisas. Será que cabe a mim corrigir, então, esse irmão e falar? Não, não cabe a mim. Mas cabe a mim não dar repercussão àquilo. A pessoa na fila do supermercado falou mal do governo, falou mal do preço, falou mal do que ela foi, ela olhou para sua cara. Ah, isso. Uhum. Eu costumo não falar nada. Não costumo falar absolutamente nada. Eu não tenho que entrar nessa sintonia da pessoa. Se ela está afim de conversar, se ela falar de alguma coisa que seja, não é construtiva, nós podemos até conversar. Mas do contrário, é como a gente faz, né, com sacudir o pó. Deixa para lá. Não é? Não me cabe eu corrigir essa pessoa. Ela só está querendo falar. Ela está nesse vício, porque a maledicência é viciante. Ela está nesse vício, nessa compulsão. Primeiro que ela não consegue ficar com a boca fechada. Tem que falar. Segundo, que ela tem que compartilhar e ela quer apoio para aquela ideia negativa de reclamação dela. Ou ela quer que você suporte, né, dê apoio a ela falar às vezes mal de outra pessoa. Para sustentar a opinião dela, né? Muito bem. Uma outra palavra que Emmanuel fala aqui no texto é sobre fraternidade. A gente entende o que é fraternidade? Então, fraternidade é um laço de parentesco entre irmãos, irmandade, união, afeto de irmão para irmão, não é? Então, a gente tem que ter essa compreensão de que todos somos irmãos. Não é? E não temos direito de ficar expressando julgamento de ninguém, porque já disse lá alguém que julgueis e assim serão julgados, não é? Então, fraternidade é você compreender que aquele irmão precisa de ajuda e entender que no momento oportuno, não é? Ele poderá pedir a você ajuda. A ajuda nunca é bem-vinda se não é pedida. Nós temos que trabalhar questões de orgulho, todos nós. Então, a gente tem que se dispor a ajudar. A fraternidade é dizer, deixar claro, estou aqui. Se você precisar de mim, conte comigo. Não é verdade? E Paulo, ele faz isso de forma muito interessante nessas epístolas todas que ele escreveu. Ele não mencionava nomes, não é? Ele dizia vocês, todos nós precisamos. E aí cada um pegava para si aquilo que precisava. Ou não, não é? Ou no seu tempo iria entender aquilo. Como foi? As epístolas foram escritas aqui, 2000 anos atrás, um pouco menos talvez, não é? Muito bem, as boas conversas, elas sofrem perseguição implacável. O que Emmanuel quis dizer com isso? Que é difícil ter uma boa conversa, pois temos o mau hábito de tirar conclusões. A pessoa está falando e a gente está imaginando coisas. O que está por trás daquelas palavras? E a nossa mente vai, né? Pegando fogo. Como se sempre houvesse uma
segundo a intenção. E quantas vezes a gente não sofre com isso? A gente fala, escreveu para todo mundo, mas era para mim aquilo. E já se sente atacado, já se sente ofendido, não é? Será que a gente não tira conclusões precipitadas e sofre desnecessariamente? Será que eu não poderia simplesmente pensar se aquilo me serve ou não? E se me servir, eu vou absorver o que é bom e o que não for bom eu deixo para lá? Por isso que temos a necessidade de sempre nos vigiar. Não é? Como você reage quando alguém te fala coisa negativa de alguém? Procure se observar das próximas vezes que alguém falar. Você se incomoda? Você fica perturbado? Você aceita e ainda complementa? Não é? Existe um pequeno trecho que dizem que são os 3 filtros de Sócrates. Sócrates, grande filósofo grego. Porém, não há nenhuma comprovação que estes 3 filtros foram realmente, não é, usados, ditos por ele, mas vale a pena. Então eu vou ler para vocês o que são esses 3 filtros aqui, tá? Então, certa feita, um homem esbaforido chegou-se a Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te. Sócrates disse: espera. Já passastes o que vais dizer pelos 3 filtros? Aí o visitante, assustado, disse: 3 filtros? E Sócrates: sim, meu caro, 3. Observamos se tua confidência passou por eles. O primeiro é o filtro da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes me comunicar? Aí visitante pensou assim: não posso, mas eu ouvi dizer. E então, aí Sócrates fala: exato, de certo peneiraste os assuntos pelo segundo filtro, o da bondade. Ainda que não seja real o que julgas saber, será pelo menos bom o que queres me contar? Aí o visitante fala: não, certamente não. Não é nada bom, muito pelo contrário. Tornou-se o sábio então. Vamos recorrer ao terceiro filtro, da utilidade. E notemos o proveito do que tanto te aflige. Ele, útil? Não tem nada de útil aqui. Útil não é não. E aí o filósofo então rematou: se o que tens a falar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada valem casos que não são benéficos ou proveitosos para nós. Então é isso que a gente precisa entender sobre más palestras. Será que estão me falando é verdade? É verdade mesmo? Será que é bom? Traz algum benefício? Não é? Será que é útil? Vai causar, né, um benefício? Será que é bom? Traz bondade? Cria coisas positivas? Porque se não for, a gente ouve, a gente deixa para lá, a gente, né, ora por essa pessoa que falou isso, mas a gente não dá seguimento e nem absorve aquilo. Então, estes são os 3 filtros de Sócrates, que não sabe se foi ele mesmo quem falou, mas eles são muito úteis. Muito bem, gente. Então, este foi o nosso assunto principal da noite. Vamos então passar aqui o nosso passe. Então, neste momento, nós então respiramos profundamente. Soltamos todo o nosso ar. Podemos fazer mais uma vez isso. E tranquilamente nos prostramos na cadeira onde estamos, no sofá, no local que estiver, totalmente relaxados, nos entregando à benevolência, ao auxílio desses irmãos espirituais que já nos envolvem, estão em nosso lar. Podemos nos imaginar, fechando os olhos, se vocês quiserem, caminhando em direção a Jesus. E vemos Jesus ali à distante, uma luz muito grande.
E nós sentimos essa emanação de paz, de tranquilidade, de serenidade que Jesus naturalmente nos passa. E nós então nos entregamos a este momento de serenidade, a este momento junto com Jesus. E os nossos amigos espirituais vão nos envolvendo e equilibrando o nosso campo energético, nos trazendo harmonia, mais serenidade, nos trazendo leveza e muita paz. Estamos totalmente, então, receptíveis a esses fluidos espirituais que vão acalmando nossa dor ou qualquer aflição que a gente possa estar sofrendo agora. Neste momento você pode também pensar em alguém que esteja com dor, doente, aflito. Mas pense nesta pessoa, a imagem dessa pessoa sorrindo, saudável, feliz, num momento de saúde, num momento bom. Compartilhamos então com esta pessoa a paz que estamos recebendo agora. E assim, nossa água vai sendo fluidificada. Nela vão sendo colocados os remédios necessários para o nosso bem, para a nossa melhora física, para a nossa melhora nas questões emocionais, nas dores da alma. Sempre de acordo com o nosso merecimento. E assim, esse remedinho, quando nós tomarmos a água, fará com que nós possamos nos resignar, entender que em cada dificuldade há uma oportunidade de crescer, de evoluir, de nos melhorar. E que assim é a nossa vida aqui. Uma contínua sucessão de obstáculos, de dificuldades que não cessam, mas que nos fazem evoluir. Quando nós enxergamos e entendemos que podemos. E com a nossa água fluidificada, caso você queira, já pode tomar ou pode tomar ao final. Eu adoro tomar esse remedinho de imediato. Pelo muito que recebemos, então vamos passar as nossas vibrações. Vibrar é elevar, um sentimento, em forma de ondas, enviando com o poder da nossa vontade, impulsionando com a nossa vontade, para que ele chegue àquele destino da melhor forma possível. E pelo muito que recebemos, vamos enchendo os nossos corações de amor e elevamos os nossos pensamentos em vibrações de amor por todos os planetas, vibrando muito amor por todo o nosso planeta Terra. Vamos vibrar muita luz para todos os governantes, para que possam respeitar os seus governados. Vamos vibrar muita saúde e vontade de melhorar para todos aqueles irmãos doentes em hospitais, em suas casas. Vamos vibrar coragem, vamos vibrar ânimo para todos os irmãos desempregados, todos os irmãos moradores de rua. Vamos vibrar luz, vontade de se melhorar para todos os irmãos nas prisões. Vamos vibrar amor para todos aqueles irmãos em residências de longa permanência, nos asilos, nos orfanatos. Vamos vibrar muita saúde, muita determinação para os nossos irmãos profissionais da saúde que estão aí, cansados, trabalhando em prol da nossa melhoria. Vamos vibrar muita prosperidade, serenidade, saúde, amor para todos os nossos amigos e familiares. Vamos vibrar muita harmonia. Vamos vibrar muita saúde, paz, prosperidade e amor para os nossos lares. Pedimos, Pai, a permissão para vibrarmos saúde, amor, harmonia, prosperidade para nós mesmos. E assim,
Caminhando para o final, eu aqui colhi uma prece na internet que eu achei muito bonitinha. E ela diz o seguinte: Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo o que tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro, pelos dons que me deste, pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia, por tudo. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que me tens dados de testemunhar o amor com que amas a mim e a todas as pessoas. Obrigado, Pai, por teu perdão e por dar-me uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti que és o Criador de tudo o que sou e do que possuo, dedico a minha vida, clamando para que eu veja e faça sempre a Tua vontade e que minhas obras honrem e glorifiquem o Teu nome. Amém. Muito bem, gente. Eu agradeço a todos que participaram aqui comigo nesse tempinho juntos de estudo. Muito, muito, muito bom. Cumprimento a todos os que entraram depois que a gente começou a palestra. Muito obrigado. E que nessa semana nós possamos filtrar tudo aquilo que nos falam, que possamos acalmar o coração, que possamos não reagir, mas refletir, para usar o que for bom e deixar o que não serve. Não é? Para isso temos que ter o discernimento. Que vocês tenham uma semana de luz com muitas bênçãos na vida de cada um. E até o próximo domingo.